Mas eu vou entrar com vocês sobre o pilar do perdão agora. Eu gostaria que vocês... Não vamos abrir a Bíblia ainda não, daqui a pouquinho a gente entra. Eu gostaria um pouquinho de só relembrá-los sobre os 2 pilares que o Fábio, o pastor, já vem construindo conosco nesses últimos meses e tem sido muito confrontador, sim ou não? Por isso que eu perguntei, vocês estão felizes ou vocês estão em crise? Porque a gente tem ouvido alguns irmãos e estão em crise. E é isso que o verdadeiro evangelho faz. Por que a gente bate no verdadeiro evangelho? Porque existe o falso, meu irmão. Infelizmente existe o falso evangelho, que está deturpado, que está comprado por homens egoístas. E nós estamos correndo para que o verdadeiro evangelho nos abrace. Abrace o nosso estilo de vida. Lave a nossa mente da religiosidade. E é isso que ele tem feito. A partir da minha casa, a partir da sua casa, tá bom? Todos nós estamos nesse processo de transformação, de confronto, de crise. São dias bons e dias ruins, são dias bons e dias ruins. Quem se identifica? Dá para levantar tudo, né, gente? Tem dias que eu vou conseguir, não vou conseguir, eu vou, não vou. É uma briga até nós morrermos. Até Mateus, até as palavras de Jesus em Mateus 16, 24. Fazer parte do seu homem interior. Tome a sua cruz, Débora. Todos os dias. Não é só de domingo quando você ouve a palavra. Todos os dias, Débora. Tome a sua cruz, está entendendo? E o Senhor me lembra dessas palavras de Jesus todos os dias. Tomou a sua cruz hoje, Débora? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Negue o que você está pensando agora, Débora. Negue o que o seu coração quer agora, Débora. Nega o que você está querendo fazer agora. Justiça própria. Nega tudo isso, Débora. E siga o meu filho Jesus. O principal e maior modelo para nós, filhos de Deus. Não existe homem na terra que você possa olhar e copiar, a não ser Jesus Cristo. Porque qualquer outro homem que você for olhar, você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Então olha para Jesus. Tome a sua cruz. Todos os dias. E negue-se a si mesmo. E quando eu falei que quando a gente entra em briga, é porque você não está tomando a sua cruz e você não está se negando. E aí nós temos 2 caminhos para escolher: orgulho ou rendição. E nós, humanos, sem espaço para Deus, vamos escolher o orgulho. Lógico! Mas nós, humanos, cristãos, que negamos a nós mesmos, nos enchemos de Deus, ocupamos esse espaço vazio que há dentro de nós, de Deus, todos os dias, nós nos rendemos. Nós nos curvamos, nós nos humilhamos diante de Deus e diante da sua poderosa mão. E não tem como os relacionamentos serem restaurados. Porque tudo é a partir de Jesus. Tudo é a partir da vida de Jesus. Em nós e através de nós. Então eu quero só recapitular com vocês que voltar à simplicidade, voltarmos à vida simples, é mais ou menos uma continha assim, ó. Humildade mais honestidade. O resultado é uma vida perdoadora. Guarde isso na sua mente. Meu Deus, como voltar à simplicidade? Como voltarmos à simplicidade? É sermos humildes e honestos.
E automaticamente seremos perdoadores. Seremos perdoadores, porque esse é o estilo de vida de Jesus aqui na terra, que deixou para nós esse legado. E aí eu quero falar para vocês rapidinho o que é simplicidade. Simplicidade nada mais é do que a ausência de complicações. E nós somos PhD em complicarmos tudo. Sim ou não? Ah, detalhe, sem Cristo, tá? Porque com Cristo, eu e você ouvindo a voz dele, nós conseguimos ter a ausência de complicações. Nós conseguimos, Dani, ficar quieta diante de uma discussão com os nossos maridos. Nós conseguimos, diante de alguma ofensa, nós não abrigarmos aquilo no nosso coração. Nós conseguimos perdoar imediatamente. E é muito simples. Simplicidade é a ausência de complicações. É isso, gente. Podemos ir embora. Mas vamos continuar um pouquinho. Dá para falar mais um pouquinho. Humildade, agora eu vou entrar. Falei da simplicidade, vou falar da humildade. Humildade é simples também. É a ausência do orgulho. É simples. Simples, né, gente? Me ajudem. Simplicidade, ausência de complicações. Humildade, ausência do orgulho. Simples assim, gente. Em Cristo, nós somos essa pessoa. Por isso que nós oramos. Eu chamo para fora a Débora que está em Cristo. Oh, glória. Eu chamo para fora o Fábio que está em Cristo. Eu chamo para fora a Gabi que está em Cristo. Porque em Cristo nós somos essa pessoa. Simples, humilde, honestas, perdoadoras. Simples assim, mas nós complicamos tudo. Porque o nosso dia é uma loucura e a gente não ouve o Senhor. E a gente não para se deleitar na sua presença. A gente já complicou tudo o dia inteiro. Pronto. Vai deitar daquele jeito, brigado com alguém, murmurando, criticando, ofendido. Batata, eu já sei o resultado da minha e da sua vida sem termos um tempo com o Senhor, sem ouvirmos a voz dele. Porque eu e você fomos criados para ouvirmos o Senhor. E o dia que a gente decide não ouvir o Senhor, complicou tudo. Tudo é simples. E nós somos PhD em complicarmos tudo, depois que o pecado entrou. E eu quero ser encorajada por vocês também. Débora, vai dar certo, você vai conseguir também. Assim como eu quero encorajar vocês, vai dar certo, gente. Vai dar certo, Wesley. Vamos correr juntos, irmãos. Então, a humildade é a ausência do orgulho. Só que aí a humildade eu comecei a buscar e eu comecei a marcar alguns pontos muito importantes que eu quero falar com vocês. A humildade, ela é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. Ser humilde é você conhecer a sua fraqueza. É você reconhecer as suas limitações, meu irmão. Ser humilde é você saber que você não é melhor que ninguém. Ser humilde é você entender que você não é o centro do universo. De que o que você está ouvindo, a pessoa não está falando direcionado a você. Ser humilde é você ver o outro superior a si mesmo. Ser humilde é não ostentar, é não mostrar o que você vive ou quem você é, porque você não precisa dar prova para ninguém de quem você é. Ser humilde é você não precisar falar quantas horas você fica em solitude. Ser humilde é você não precisar falar quantas horas você ora, quantas horas você lê a Bíblia.
Ser humilde é você ser servo. É você viver no lugar de contemplação. É você se deleitar no prazer em Deus. É você ser humilde. É você ouvir a Deus todos os dias. Porque eu e você precisamos ouvir de Deus o que Ele está comunicando comigo e com você todos os dias. Todos os dias. E sabe? Desconstrói essa mentalidade de ter que ficar 1 hora, 2 horas. Por isso que eu não vou. Porque eu vou ficar lá só 10 minutos. Ai, é muita miséria para o Senhor. Desconstrói isso, irmão. Por favor, porque senão você nunca vai. Você nunca vai para esse lugar se você ficar com isso na sua mente. Eu trago meu relacionamento com Deus muito com o meu relacionamento com meu esposo. Eu não consigo ter um diálogo com ele grande todos os dias. De tipo expor todo o meu coração para ele todos os dias. Mas só o contato que eu tenho com ele todos os dias, sabe? Aquele olhar, amor, tudo bem? Tudo. Ah, tá. É tão gostoso porque vai ter momentos que sim, a gente vai ter que aprofundar. Amor, preciso te falar algo. Ah, então tá, a gente já sabe que vai ter que gastar 1, 2, 3 horas para a gente poder expor tudo aquilo. E eu trago isso muito prático com o Senhor também. Sabe? Eu não posso ficar sem ter a convicção do olhar dele por mim todos os dias. Assim como eu não posso viver um dia sem ter o contato do olhar do meu marido todos os dias. Não dá. E você que não é casada, dá para você também entrar nessa realidade em Deus. Melhor ainda, porque você antes de entrar para o casamento já viver isso. Eu te encorajo, minha irmã. Humildade refere-se à qualidade daqueles que não se projetam sobre outras pessoas, nem mostram ser superior a eles. Os humildes. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem agora. Vamos lá. Eu queria que... Alex, você está com... Não. Tá? Não. Quem está com você está com o celular, né? Então vai lá. Abre Isaías 57:15. Aí eu queria que o pastor Júlio. Pastor Júlio, abre Mateus 5:5. Lúcio. Amor, convivência gera semelhança, gente. Não tem como. Meu marido troca o nome de todo mundo e é natural que eu troque também. Porque eu sou a parceira dele, vocês estão entendendo? Mateus 5:5. Oi. Isaías 57:15. Irmão, abre para mim. Eu não vou falar seu nome. Que eu vou falar o nome da sua esposa. A gente tem um sério problema aqui, gente. Da gente trocar o nome do marido pelo nome da esposa e vice-versa. Nós aqui, se o irmão chama Adriano, a gente é capaz de chamar ele de Adriana. É normal isso aqui. É uma habilidade. E assim, gente, ainda a gente cria nome. Se a irmã chama Giovana, a gente chama ela de Giovano. É natural isso, tá? É um dom nosso. Vamos lá, abre para mim Mateus 11:29. Irmão João, abre para mim Lucas 14:11. E eu vou pegar o Wesley aqui, Provérbios 3:34. Só que eu vou pedir para vocês lerem em voz alta. Bem alta, sabe? Bem alta. Então, peraí, calma aí. Alguém está com dúvida aí do que vai abrir? Não, né? Então, vamos lá. Os humildes. Nós vamos ouvir juntos e compartilharmos juntos daquilo que nós vamos ouvir. E vai ser muito bom. Os humildes. Deus se deleita em habitar neles. Então, recapitulando. O que a Alexia vai ler é literalmente isso. Que as pessoas que são humildes, Deus tem prazer em morar em você. Então, lê alto, Alexia. Pois assim diz o alto, vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também
com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus falando, eu habito no alto e sublime trono, mas habito no contrito e humilde de coração. Gente, nós podíamos ir embora. Não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos lá. Mateus 5, são os humildes. O que acontece com os humildes? Eles são bem-aventurados e eles herdarão a terra. Ok? Então vamos lá, pastor Lúcio. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em algumas versões estão bem-aventurados humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Mateus 11, 29 nos diz que os humildes têm um lugar de descanso. Os humildes têm um lugar de descanso. Leia bem em voz alta. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus nos diz que Ele ama, Ele é humilde e manso, e que Ele dá descanso para esse tipo de pessoa. Lucas 14, 11. Os humildes serão reconhecidos, porque eles não buscam isso. Então isso será natural, ok? E porque toda honra e toda glória será ao Senhor, não será dividida a glória de Deus. Por isso que Deus, Ele exalta os humildes. Vamos lá, João, Lucas 14, 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e aqueles que se humilharem serão exaltados. Palavras de Jesus. E, para encerrar, os humildes, esses recebem a graça. Provérbios 3:34. Ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça aos humildes. E nós vamos dar uma paradinha aqui, amados. É isso. Ficou claro? Que nós possamos buscar todos os dias essa natureza de Jesus. Porque ser humilde é uma natureza do caráter de Jesus, do caráter de Deus. Então eu e você precisamos mergulharmos nessa realidade e pedirmos, irmão, pede isso ao Senhor. Isso você deve pedir. Isso nós devemos pedir ao Senhor. Nos torna humilde. Faz 2 anos que minha oração tem sido: faça um transplante de coração em mim, Jesus, por favor. Amados, é isso que nós devemos pedir. É isso. E, continuando, o outro pilar, honestidade. A honestidade é a ausência de engano. Então, a simplicidade é a ausência de complicações. A humildade é a ausência do orgulho. E a honestidade é a ausência do engano. Simples assim. A honestidade é a ausência do engano, da mentira e do fraude. Honestidade é falar a verdade. A gente ouviu muito bem isso semana passada. Honestidade é viver com retidão. É característica daquele que é sincero e em quem se pode confiar. E eu gostaria que nós lêssemos... Salmos 15 eu vou ler com vocês, está até aqui aberto. Se vocês quiserem abrir comigo, podem, porque é uma leitura também muito importante para todos nós. E abre Efésios 4, 25, aí você lê bem alto daí para a gente depois. Efésios 4, 25. Isso tem a ver com a honestidade. Salmos 15. Eu me gastaria muito para falar com os irmãos de Salmos 15, mas nós vamos só ler ele. Ok? Salmos 15. O tema aqui na minha Bíblia é integridade e comunhão com Deus. Versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte?
aquele que vive com integridade, aquele que vive com honestidade e pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor, o que não volta atrás mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim, nunca, nunca, nunca será abalado. Irmãos, agora sim podemos ir embora. Vamos fazer um exercício de meditarmos em Salmos 15 essa semana? No seu tempo com o Senhor, ou faça essa leitura todos os dias e deixe o Espírito de Deus revelar essa verdade para o seu coração, para o meu coração. Aqui está descrevendo um tipo de gente, um tipo de pessoa que morará no santo monte. Aqui está um tipo de pessoa que Deus tem prazer. Amor, pode ler Efésios 4, bem alto. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Amor, lê mais uma vez, por favor. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Ah, Jesus, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Por favor, nos ajude, Senhor. Ajuda-nos, nós clamamos. Venha, venha, Senhor, venha. Venha, lave a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, com a Tua verdade. Batiza-nos, Senhor, na realidade quem Tu és. Batiza-nos na Tua natureza, no Teu caráter. Ah, Senhor, nós chamamos, nós pedimos por uma vida simples, por uma vida e um coração humilde, por uma vida íntegra e honesta, Senhor, nós pedimos, nós clamamos para nossas vidas, para as nossas casas, para os nossos filhos, para a próxima geração. Nós clamamos, vem, Senhor, e batiza-nos nessa realidade de quem Tu és. Tira de nós o engano, tira de nós a mentira, tira de nós, Senhor, o orgulho. Tira de nós o egocentrismo, tira o egoísmo, Senhor, do nosso coração e da nossa mente. Nos ajude, Pai. Cesse as brigas nos nossos lares, cesse a briga nos nossos lares, Pai. Que venha um espírito de sabedoria e revelação, trazendo ordem, trazendo alinhamento sobre os nossos lares. Cesse, Senhor. Cesse as brigas que trazem mais ainda complicações. Cesse as brigas onde o que lidera essas brigas é o orgulho, é o egoísmo. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos. Irmão, é muito sério, não é só a gente falar, é a gente viver. É a gente viver. É nós cessarmos as vozes internas da nossa alma, sabe? O que queremos, o que precisamos, o que necessitamos, o que esperamos. E isso sim, traz crises de ansiedade. E muitas outras coisas. Mas que o Senhor nos ajude a se deleitar nele somente.
nele, na sua palavra. Corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor, amados. Precisamos ouvir, Pai, o que você pensa sobre nós. Precisamos ouvir o que você vê de errado em nós. Qual é a raiz que lidera o nosso coração. Precisamos ouvir, Pai. Precisamos ouvir, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. E sabe por que muitos de nós corremos desse lugar? Porque Deus fala a verdade. Deus é honesto. Deus não vai mentir. Só para você nunca mais deixar esse lugar. É nele. Deus é verdadeiro. E Ele vai falar o seu pecado, sim. Porque Ele te quer. Ele vai falar a raiz que governa a sua mente, o seu coração, sim. E não é prazeroso ouvir, viu, irmãos? Mas é libertador. Quando eu ouço algo de Deus contra mim, eu já peço, me ajude a me arrepender, Senhor. Porque até para arrepender a gente complica. Até para se arrepender a gente complica esse caminho. Mas ouviu, se renda. Faça um exercício. Sabe, amados, às vezes eu ouço coisas contra mim que o Senhor está vindo como uma bomba, que eu fico uns 3 dias quieta. E depois de uma semana, meu marido me tocando, eu consigo colocar para fora e conseguir entrar nesse caminho de confissão e arrependimento. É um processo, irmãos. Mas é libertador. É libertador. Tira da sua mente de que você é bom. Tira, desmistifica isso da sua mente de que você é bom demais. Que você não erra. Que você... Isso é idolatria. Isso é um caminho para a idolatria. Nós precisamos da graça e da presença e da voz de Deus. Senão nós estamos totalmente perdidos. Deixando as nossas vozes internas nos liderar. Então agora nós vamos entrar nesse pilar do perdão. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Mateus 18. Vamos para a leitura do pilar que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Mateus 18, nós vamos ler a partir do verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Bom, eu acredito que essa é uma leitura que todos aqui já ouviram ou já leram. Mas quando o Fábio passou para mim, eu confesso aos irmãos que eu indaguei essa pergunta. Falei, eu tenho certeza que eu faria a mesma pergunta que Pedro fez a Jesus. Mas nós vamos ver erros gravíssimos nessa pergunta de Pedro. Que é onde eu quero falar com os irmãos. Eu ia até passar, a gente ia ler e a gente ia continuar aqui, porque vai ficando grosso mesmo mais para baixo aí, os próximos versículos. Mas eu precisei parar, porque essa pergunta de Pedro revela muito do coração de Pedro. E é isso que eu quero ensinar aos irmãos nessa manhã. Que as nossas perguntas e as nossas respostas revelam muito do nosso coração. Eu tenho pedido ao Senhor para Ele me ajudar a deixar uma vida onde eu falo sem pensar. Onde eu dou respostas sem antes meditar. Eu era esse tipo de pessoa. Eu estou num processo de transformação ainda. Irmãos, nós precisamos pensar naquilo que estamos
falando, naquilo que estamos respondendo, naquilo que estamos perguntando, porque isso revela onde estamos. E uma simples conversa de você comigo, ou eu com você, de 10 minutos, no Espírito nós vamos testificar onde cada um está. É sério isso, irmãos. E nós precisamos caminhar e galgar a essa maturidade. Até mesmo porque nós precisamos discernir se esse ou aquele irmão está no lugar de ofensa ou se está no lugar em Deus. E nós precisamos tratar cirurgicamente isso. Nós vivíamos num ambiente onde que, não vamos falar, não vamos tocar, não, porque vai machucar. Irmãos, erradíssimo, por isso que nós não íamos. Faltava verdade, faltava inteireza de coração. Não dá, traz essa realidade para dentro do seu lar. É horrível viver num ambiente onde um não conhece o outro, onde um não tem o coração inteiro do outro. Aonde as atitudes, é criança. Não! É caráter. E nós precisamos tocar. Nós precisamos falar em amor. Porque Jesus e o Espírito de Deus está santificando e edificando a sua igreja. E nós somos cooperadores desse trabalho. E Pedro faz uma pergunta onde nós vemos erros graves. A pergunta de Pedro é: Senhor, até quantas vezes... Eu quero ver se alguém capta aí o erro, tá bom? Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Tem um erro aqui gravíssimo. No que faltou humildade nas palavras de Pedro. Aqui você já denota um erro gravíssimo no caráter de Pedro. Por que ele não colocou o Senhor? Até quantas vezes? Até quantas vezes eu deverei pedir perdão ao meu irmão que eu errar contra ele? Ele se colocar no lugar de que vai errar. E não ele se colocar no lugar de que vai alguém errar contra ele. Vocês entendem essa... Deu para captar aí, gente? Pedro estava convicto de que algum irmão pecaria contra ele novamente. Mas não pensou que ele ofenderia o próximo irmão que ele fosse conversar. Esse é um tipo de gente que fala ao meu e ao teu respeito de ser o centro do universo. A falta de humildade nos coloca no lugar de onde nunca deveríamos estar. Jesus veio e se tornou humilde. Ele já veio, ele não foi humilhado. Ele já estava com as roupas da humildade. Jesus não foi rejeitado, porque ele já veio vestido com as roupas da rejeição. Vocês entendem, amados? Se pôr nesse lugar. Sermos preparados nesse lugar. Sermos preparados e assumirmos sem dores uma rejeição, uma ofensa. Mas eu vou continuar porque Jesus ele trata isso. É isso que Jesus trata, que a gente vai ver nos próximos versículos. Outro erro grave que nós vamos ver na pergunta de Pedro. Aí no finalzinho ele fala, até 7 vezes. Pedro está colocando uma medida e uma condição no seu pensamento humano.
Porque, amados, eu estudei um pouquinho, o Fábio me ajudou bastante. Eu fui ver que naquela época os rabinos, eles ensinavam que teria que perdoar 3 vezes. É o necessário. Então, Pedro foi um pouquinho além. Ele foi, acho que na mente dele, no coração, foi um pouquinho mais generoso, né? Senhor, estão falando que é 3, mas podemos perdoar 7? Aí Jesus é lindo. Ele é muito belo. Jesus veio e arrebenta tudo. Não, Pedro. 70 vezes 7. Que dá uma soma de 490 vezes. Aí eu fiquei pensando, imagina uma pessoa ser ofendida 490 vezes. Já pensou uma pessoa perdoar 490 vezes? Um dia, tá, gente? Não estou falando no ano. Ó, eu acho que eu faço isso, o quê? Um mês? Um mês, acho que a gente faz isso, né? Acho que menos ainda, viu, gente? Enfim, não pensei nisso na hora que eu estava lendo aqui. Mas Jesus, ele não dá. Ele quer mostrar, quando ele responde, ele quer mostrar a Pedro, não existe medida e nem condição. Sabe o que existe, Pedro? Um amor sem medida. Sabe o que existe, Pedro? Um estilo de vida que ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. É isso que existe, Pedro. E quando Jesus também responde isso, é o que nós vamos entrar agora um pouquinho, ele está tratando sobre o coração ofendido. Ele não está, porque a gente tem uma mente tão limitada de pensar só no 70 vezes 7, perdoar 490 vezes. Ponto, gente, para aí. Não, é mais profundo. É mais fundo. E eu quero ler com vocês Efésios 3. Vamos lá, Efésios 3. Efésios 3, corre. Onde há verdadeiro amor, não há limites e medidas exatas. Efésios 3, 17, diz assim. Vamos lá que eu estou escutando, abre Bíblia aí. Efésios 3, 17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em... Voltando, e que Cristo habite pela fé. E que Cristo habite pela fé. Às vezes a gente tem que ler várias vezes, viu, gente? Para internalizar isso. E que Cristo habite pela fé. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Não existe em Deus uma medida exata desse amor. Aí você experimenta uma medida na mesa com um irmão, só que aí você vai ter um tempo com outro irmão, você experimenta uma outra medida. E aí dentro da sua casa você está experimentando uma outra profundidade. Só que aí você vem numa comunidade e você experimenta mais desse amor. Não tem uma medida exata, então não tem limites para o perdão. Uma vida que vive em humildade, em honestidade, vive o perdão. Vive o perdão. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada. E a pergunta é, quem conseguiria perdoar tantas vezes? Quem conseguiria ser ofendido tantas vezes? Era justamente o que Jesus estava tratando. Lá em 1 Coríntios 13:5, nós vamos ver o que o amor é. E não precisam abrir, que eu vou ler só o versículo 5 com vocês aqui. Mas se quiserem abrir, fiquem à vontade. Lá em 1 Coríntios nós vamos ouvir o que o amor é. O amor é bondoso. E é muito bom também meditarmos nisso para que a nossa mente seja lavada. 1 Coríntios 13:5.
vai dizer assim, ó. Não se porta com indecência. Isso é o amor, tá? O amor não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se enfurece e não guarda ressentimento do mal. É aqui que eu quero parar com vocês. Jesus, quando vai responder a Pedro, Jesus está falando do coração ofendido. Pedrão, o coração não deve ressentir o mal. Pedrão, o coração não busca seus próprios interesses. Ou o amor, né? Vamos voltar aí, a palavrinha amor. Porque o coração do homem é enganoso. Nós precisamos batizar nosso coração e nossa mente no amor de Deus. Pedrão, no amor não há ofensa. E ressentir o mal, o que é ressentir, irmãos? Ressentir é sentir de novo. Ressentir é você sentir aquela mágoa, aquele ódio, aquela dor que fizeram para você há 5, 10, 20 anos atrás, e você fica ressentindo o que seu marido falou para você há 20 anos atrás, o que seu filho fez para você há não sei quantos anos, há não sei quantos dias, quantas horas, o que o seu irmão, o que seu pai, o que sua mãe. Isso é ressentimento, e nós precisamos ser livres disso, irmãos, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para falar de mim, mas eu era esse tipo de pessoa, ressentida. E pousava amargura, ódio no meu coração. Por isso que a minha boca só murmurava, só blasfemava. Irmãos, isso é sério, e a gente vive nisso achando que é normal. E ainda está ouvindo a palavra, não é normal. Mas voltemos aqui à palavra. Jesus estava tratando do coração ofendido. E aí eu quero compartilhar com vocês. Tenho mais 20 minutos, eu acho que eu não vou conseguir encerrar aqui, mas tudo bem. Mas o que é ofensa? Eu quero entrar isso com vocês um pouquinho. É uma realidade que eu entrei há uns 3 anos atrás. Jesus e alguns irmãos foram incisos, foram cirúrgicos em denunciar o meu coração ofendido. E eu tinha, irmãos, eu tinha muito coração ofendido e não sabia. Até Jesus e alguns irmãos da família falarem isso para mim. E eu fui muito confrontada. Na época doeu demais. Mas eu entrei num processo de cura, irmãos. E para eu estar falando aqui com vocês, é temor no meu coração, é muito temor. Mas eu quero que vocês sejam livres disso, porque isso escraviza, isso é prisão. Coração ofendido não se deleita em Deus, não ouve o Senhor. Quer a aprovação dos homens, quer a aceitação dos homens, quer o olhar do outro. O coração ofendido, irmãos, é veneno. É horrível. E o primeiro passo é você ouvir o Senhor e reconhecer: eu tenho o coração ofendido. E entrar no lugar no Senhor, irmãos, e deixar Ele te livrar disso. E vou falar, nós não conseguimos avançar com irmãos com corações ofendidos, porque nós não conseguimos falar a verdade. Ou é pior, né? Porque nós devemos falar a verdade. E sabe uma coisa fundamental, que fez parte também do meu processo de ser curada disso, foi o processo do Fábio, o ano passado no CPP. E ele voltava, ele falava para mim: amor, você está num lugar de ofensa. Eu não tenho nada a ver com isso, mulher. Vá num lugar em Deus. Eu não vou massagear o seu ego, eu não vou ficar aqui pedindo perdão de algo que é você que tem que se resolver no Senhor. E aquilo foi libertador, foi difícil ouvir, mas foi libertador, irmãos. Então eu quero falar com vocês, o que é
ofensa? E nós vamos entrar aqui um pouquinho. Ofensa é afrontar, é atacar de frente, é enfrentar, é transpassar um limite, é cometer um erro, é pôr obstáculos no caminho de alguém. E numa conversa que eu tive com meu esposo alguns anos atrás, ele falou: Débora, eu sinto uma muralha muito grande entre nós dois, até mesmo no nosso diálogo. Eu sinto isso. E eu, meu Deus, que muralha é essa? Oh, meu pai, eu estou perdoando esse homem. Eu estou me arrependendo. Que muralha é essa? E aí eu ouvi de Jesus: é o seu coração ofendido, Débora. É o seu coração ofendido. É a ofensa que você carrega no seu coração que faz levantar e fortificar essa muralha. E ser livre disso é libertador, irmãos. É você ouvir a mesma coisa que eu ouvi há uns anos atrás, que ele fala contra mim, e eu me render. Amor, é isso. Me ajuda. Mas não, antes era, por que você? Por que você também? Coração ofendido. Fica ressentindo o mal. E fica com a ponta da língua preparada para atirar também. Irmãos, precisamos sair do ciclo da ofensa. E eu quero contar para vocês rapidamente a história da ofensa na humanidade. Rapidinho. Após a queda do homem, eu até escrevi, tá? Porque eu acabo meio que viajando um pouco. Eu escrevi para ser bem sucinta e bem objetiva com vocês. Após a queda do homem no Éden, iniciou-se uma série de conflitos no relacionamento entre o homem. E a partir daí, o homem passou a ficar vulnerável a esse sentimento tão maligno. E aí eu quero entrar aqui no livrinho, que eu super indico. Eu nem sei se tem no Arauto, Serginho, mas se tiver, você pode, se os irmãos se interessarem, vocês podem procurar o Serginho. O livrinho é Saindo do Ciclo da Ofensa. Só para vocês entenderem, eu fui para Curitiba, acho que tem 3 ou 4 anos atrás, e a irmã Elisete, a mãe do Leandro, falou: Débora, eu estou sentindo de te dar esse livro. Você pode levar para você. A hora que eu li, eu... Amém, já entendi, Senhor. E eu devorei esse livro, e esse livro, assim, o Senhor rasgou meu coração com bastante entendimento e com bastante arrependimento lendo esse livro. E eu super indico a vocês, e depois, aí vê, eu não sei se é fácil, Serginho, de achar ele, mas enfim, depois a gente vê isso. Vamos lá, e eu quero ler aqui para vocês o que o livrinho fala, que é muito interessante também. Não vou falar com as minhas palavras. É muito interessante observar a história da humanidade através do prisma da ofensa. Nossa história está repleta de ofensas desde o seu início, e enquanto existir ser humano, esse mal estará presente e sendo renovado dia após dia. Eu ia ler o que eu escrevi aqui, mas eu vou... Gente, eu vou aqui, tá? Porque aqui é muito longo. Eu vou aqui. No Éden, eu recapitulei eu fiz um resumo, tá? Do que eu li e do que eu entendi, de que foi muito importante para mim. Então eu vou ler aqui, que eu acho que é melhor. Senão ali eu vou estender bastante. Então vamos lá, ó, no meu resumo. No Éden, Adão e Eva desfrutavam do mais perfeito relacionamento com Deus. Sim ou não? Então caminhem comigo. Todas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais estavam plenamente supridas. Sim ou não? Então caminhem comigo. Eles bebiam do amor de Deus e transbordavam esse amor um para o outro. Imaginem, gente, a nossa mente é muito limitada, mas imagine que Adão e Eva viviam no Éden. Imagina. Imagina a submissão dessa mulher no dia a dia. Imagina Adão querendo ouvir Deus no entardecer do dia. Imaginem os animais que não viam o homem ou a mulher, o homem, né? Como ameaça. Fora do Éden, as coisas ficaram muito diferentes. Adão e Eva não tinham mais um relacionamento pleno com Deus.
Suas necessidades não estavam mais supridas como antes, e eles precisavam desesperadamente suprir seus anseios e seus desejos mais profundos. Como eles não tinham mais isso com Deus, passaram a buscar um no outro. Não encontrando um no outro a plenitude de que tanto buscavam, iniciaram-se os conflitos através de cobranças, decepções e frustrações. Alguém está se vendo? Alguém está se identificando? Por essa razão, o terreno da humanidade ficou fértil para a semente da ofensa ser lançada pelo inimigo. Aí nós vamos ver, depois de Deus ter expulsado eles do Éden, começou o ciclo da ofensa na vida do homem. Começando por Caim e Abel, continuando por Noé e seus filhos, continuando por José e seus irmãos, por nações contra nações, por Jacó e Esaú. Isso só em Gênesis, tá bom? Só em Gênesis. Porque se você for olhar e ler a Bíblia com os olhos aguçados, com o ciclo da ofensa, você vai ver em toda a Bíblia. Homens ofendidos, nações ofendidas, nações contra nações. E até hoje isso continua em nós. Entre religiões, entre etnias, entre homens e mulheres, machismo e feminismo, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre líderes e liderados, entre pastor e ovelha. Continua até hoje o ciclo da ofensa, amados. E eu pergunto, seu coração repousa a ofensa ou ela não repousa? Ela não aceita. Ela elimina no exato momento em que o coração sente. É muito sério, amados, nós precisamos rever isso. O ciclo da ofensa só pode ser exterminado com perdão e reconciliação, que é o poder de Deus. Eu acredito que se eu der oportunidade para cada irmão aqui falar, todos vocês têm uma história dentro da família de vocês de um ciclo de ofensa. Todos nós aqui. Sejam avós, sejam pais, sejam filhos, sejam cônjuge, seja quem for. Isso precisa ser eliminado em nome de Jesus. E o ciclo da ofensa só é eliminado com perdão e reconciliação, que é o poder de Deus. E com o verdadeiro coração em Deus. E eu quero ler com vocês que isso é muito importante. Todos os irmãos abrem comigo lá em 2 Timóteo. Todos nós vamos ler juntos. E nós vamos conferir juntos o que fala lá em 2 Timóteo. Isso eu não poderia deixar de ler com os irmãos. Em 2 Timóteo, nós vamos ver a raiz da ofensa. Capítulo 3. 2 Timóteo 3. Olha o que Paulo vai escrever aqui. Meu Senhor, nos ajude. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses.
Paulo aqui, ele não está nos instruindo, dizendo que nos tempos difíceis dos últimos dias, o que vai nos afetar e o que vai afetar toda a humanidade é uma pandemia. É uma economia mal administrada. É a saúde. Catástrofes da natureza. Não é isso que Paulo está nos falando. Paulo está nos falando que nos tempos dos fins, os dias serão difíceis por causa desses tipos de homens. E a minha versão começa, pois os homens amarão a si mesmo. Em maioria das versões é egoísmo. Qual versão que está assim? Tá, não tá? Então lê aí lá alto para mim, Lígia, só o 2. Só o verso 2, bem alto. Obrigada, Lígia. Aí está a raiz da ofensa. Egoísmo é a raiz da ofensa. Eu achava que era orgulho. Eu tinha certeza que era orgulho, irmãos. A raiz da ofensa. Mas não. Orgulho está dentro do egoísmo. A raiz principal da maldade do coração do homem é o egoísmo. É a independência. O egoísmo, uma pessoa egoísta, automaticamente ela é independente. Porque ela não precisa de mais ninguém. Ela precisa só de si mesma. Ela precisa só suprir o que ela pensa sobre si e sobre todos. E isso é muito sério, irmãos. O egoísmo tem liderado a mente e o coração de muitos homens religiosos, cristãos. Vou falar religiosos, porque cristão é uma pessoa que chama Cristo. E uma pessoa que chama Cristo, ela vai começar a se ver e vai começar a entrar no processo de arrependimento. Débora, onde começa então essa raiz do egoísmo? Na infância. É muito sério. Então, papais, cuidem dos seus filhos, por favor. Denuncie esse pecado em você. Peça para o Senhor arrancar, arrependa-se, renda-se e ajude aos seus filhos não crescerem egocêntricos, não crescerem egoístas, independentes de Deus. Esse é o meu grito, é o grito do Espírito nesta manhã. Ajuda-nos, Pai. Irmãos, o egoísmo que está matando muita gente. O egoísmo está afastando muitos de Deus, a não ouvirem Deus, a ouvirem a si próprios. Uma pessoa egoísta, ela não precisa de ninguém. Ela até finge que precisa. Mas na real, no fundo do seu coração, ela não precisa. E o que lidera uma pessoa egoísta é o orgulho. Como que você lidar com uma briga com o seu cônjuge? Foi tão gostoso que a gente teve uma mesa com um casalzinho que está para casar. E a gente tratou muito isso na mesa. Vocês não podem. Vocês precisam do Espírito Santo, porque vocês não podem deixar que o orgulho domine a relação de vocês. Que esse relacionamento, já sabemos o fim. Já sabemos o fim dele. Homens egoístas estão dizendo, eu estou deixando a minha esposa, porque eu preciso ser feliz. Mas eu vou cuidar dela, vou cuidar dos meus filhos. Eles são tudo para mim. Olha a falsidade, irmãos.
Eles são tudo para mim, eles são o meu futuro. Mas eu preciso ser feliz. Mulheres também estão fazendo isso dentro das suas próprias casas. Ninguém me ajuda! Ninguém faz nada, ninguém coopera. Não digo que isso é errado, só precisa saber a raiz disso. Só isso. Porque também a mulher, ela não pode estar toda a sobrecarga da casa sobre ela. Precisa se sentar na mesa e conversar. Mas precisamos ver a raiz do grito. E se eu for contar aqui de mim, eu tenho umas experiências recentes aí, viu, gente? Mas vamos falar da palavra de Deus. Egoísmo. Hábito ou atitudes de uma pessoa colocar seus interesses e opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. Você entende que uma pessoa é egoísta? Sabe como que a gente identifica uma pessoa egoísta? Aonde o Senhor não está em primeiro lugar. Deus não está em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento. Se você não consegue que Deus seja o líder da sua vida, da sua mente, do seu coração, meu irmão, eu estou te falando, você tem raiz de egoísmo. O egoísmo, o orgulho te domina, te lidera. Um sujeito egoísta é aquele que se coloca no centro do universo, no centro do seu universo, né? Do seu universo. Ele acredita que na sua perspectiva de ser é mais importante do que os demais seres. O egoísmo é plantado na infância, potencializando atitudes naturalmente egocêntricas. Tipo, filho, você não pode dividir não, é seu, viu, filho? Nós precisamos, na verdade, estudar sobre isso. Nós precisamos nos aprofundar, pedir direção de Deus sobre isso, pais. Nós precisamos que Ele venha, que Deus venha mesmo nos ajudar e nos batizar numa realidade da qual nós ajudemos nossos filhos. Assim como eu vejo os meus filhos brigando, dói, é como uma faca no meu coração. Assim eu sei que é o sentimento de Deus quando Ele vê eu brigando. Nós precisamos estar atentos, antenados ao coração de Deus. Pessoas são ofendidas devido ao egoísmo de outras. Pessoas são ofendidas por causa do egoísmo dela e de outros. A raiz da ofensa é o egoísmo. Eu queria que você guardasse isso. A raiz da ofensa é o egoísmo. Então, querido, se você é ofendido, você é egoísta. Não tem para onde correr, meu irmão. A realidade nossa é essa. O que nos resta é confissão e arrependimento. Eu vou ser a primeira aqui a chorar com você, meu irmão. Porque só eu sei o quanto isso faz mal. O quanto isso traz um ambiente hostil para dentro do lar. O quanto isso afeta a nossa relação com Deus e com o outro. E para de pensar que é o outro, que é Deus, que é o meu marido, que é o meu... Não, lindão, é você o problema. Nós somos o problema mal resolvido dentro do nosso homem interior porque corremos de Deus. Porque queremos ouvir homens e outros homens, mas não queremos parar para ouvir o Senhor. Porque as vozes internas não deixam a gente ouvir por causa do egoísmo. E aí, já estou encerrando, mas o que eu quero é terminar aqui falando com os irmãos, é que viver ofendido é viver dentro de uma prisão. A ofensa nos rouba a liberdade de sermos nós mesmos.
de nos aproximarmos dos outros sem medo e sem reserva. Sabe o que a ofensa faz? Ela faz nós nos excluirmos de tudo e de todos. Eu era esse tipo de gente. E até hoje eu peço ajuda ao Senhor, amados. E a gente tem argumento para tudo. A gente tem argumento e a gente tem palavra de nos defender rapidinho. Só assim por causa disso. Faço por causa daquilo. Irmãos, egoísmo. Nós não precisamos nos defender de nada. Deus é o nosso defensor. Jesus e o Espírito Santo, preciso lembrar vocês, Ele é uma pessoa. E Ele é o nosso defensor. Como não fomos criados para sofrer, o sofrimento causa traumas que se tornam verdadeiros cativeiros. Eu vou repetir. Como não fomos criados para sofrer, o sofrimento causa traumas que se tornam verdadeiros cativeiros. Nenhuma prisão física é criada para proteger os que estão presos, mas para privá-los da liberdade e impedir que tenham contato com os que estão do lado de fora. A prisão é usada como método de castigo e não traz benefício algum àqueles que estão presos. E é até irônico acreditarmos que prisões emocionais tenham a finalidade de nos proteger. Ninguém em sã consciência aceitaria ficar preso para se sentir protegido. O problema é que fazemos isso constantemente em nossa alma por causa das ofensas. Criamos prisões e entramos nelas, acreditando que estamos seguros. Falso. Nós criamos a nossa prisão e nós ficamos nela. E nela acreditamos que estamos sendo protegidos. Nós precisamos avançar, irmãos, em sermos libertos do coração ofendido e da raiz da ofensa, que é o egoísmo. E querido, se você fez mal a alguém e você pediu perdão de todo o seu coração e reconheceu que estava errado, só que a pessoa ainda continua te tratando no mesmo jeito, seja livre. Porque a pessoa encontra-se num lugar de ofensa, que ela não encontrou ainda a realidade em Deus. Mas o nosso problema é que a gente fica remoendo. Ah lá, não fala mais, não conversa mais, não é mais do mesmo jeito. Ah lá, ah lá, ah lá. Irmãos, isso revela a nossa raiz de egoísmo que ainda nós não fomos libertos. Porque você está pensando dentro de si, eu pedi perdão, eu fiz. E por que a pessoa está do mesmo jeito? E não sei o que lá, ela é ruim, eu sou... Entendeu? Você entra num ciclo de idolatria de si mesma, da bondade, do perdão que você fez. Você está pecando tanto quanto a irmã que não liberou o coração para você. Libera o seu coração diante de Deus e dos homens e seja livre dessas prisões. E o caminho principal é Mateus 16, 24. É o caminho para não nos tornarmos os homens de 2 Timóteo 3. Mateus 16, 24. É o caminho para não nos tornarmos homens de 2 Timóteo 3. Querem abrir? Abrem lá, Mateus 16, 24. Eu vou deixar vocês lerem sozinhos, não vou ler com vocês. Mateus 16, 24. E quem quiser ler em voz alta aí, grita, pode gritar, pode bradar aí, do seu lugar. Mateus 16, 24. É o caminho para não nos tornarmos os homens de 2 Timóteo 3. Alguém quer ler aí em voz alta, pode ler, pode gritar, pode bradar aí. Mateus 16, 24.
Yeah! Esse é o caminho para não nos tornarmos homens de 2 Timóteo 3. E eu quero encerrar. Eu teria aqui que discorrer com vocês sobre o verso 23, o devedor, enfim, o credor, o servo aí que foi perdoado e não perdoou. Eu ia entrar aí com vocês, mas não vai dar tempo. E eu quero só encerrar com vocês. Todo mundo abre comigo Filipenses 1. E aí a gente encerra. Filipenses 1. Ah, Jesus, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Filipenses 1, 9 e 10. Todo mundo, ok? Vamos ler. E peço isto em oração. Tem irmãos orando por nós há muitos séculos e anos e décadas atrás. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Irmãos, não basta só perdoar. Não basta só saber que Deus nos perdoou. O mais importante é o nosso coração experimentar o mais profundo perdão de Deus por nós. Nós nos culpamos demais. Deus já nos perdoou. E o amor dele é insondável. O amor dele penetra o nosso coração, mente. Jesus, peço a mim e aos meus irmãos que aumente o nosso amor. Que aumente o nosso amor por você. Que aumente o nosso conhecimento e entendimento de quem você é, Pai. Torna-nos pessoas sinceras e irrepreensíveis para acessarmos a suprema realidade de quem você é. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos das raízes que o pecado trouxe para nós. Restaura em nós o nosso relacionamento contigo. Venha continuar nos atraindo até a Ti, Senhor. Pai, que nós possamos entender que a dor e o sofrimento é para nos curar, é para nos livrar, é para nos libertar. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, a tomarmos a nossa cruz todos os dias, e a negarmos a nós mesmos e seguirmos o Cordeiro. Livra-nos de nós mesmos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aumenta o instrumental um pouquinho, Diego. Eu quero que os irmãos, eles pensem um pouquinho sobre o que nós ouvimos, até dar continuidade aí. Irmãos, eu amo vocês. Estou com saudade de cada um. E eu acredito que dias melhores virão. Em que nós desfrutaremos da comunhão
que o Pai, o Filho e o Espírito estão vivendo desde a eternidade. Esse é o meu maior sonho, que nós sejamos mesmo família, a desfrutar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Eu amo vocês. Fechem os olhos de vocês e meditem um pouquinho, por favor.